O carro do Dr. Lucas Montenegro enfrentou a estrada de terra serpenteante como um intruso metálico em um mundo antigo. À sua volta, a floresta se aglomerava, uma parede verde e impenetrável que engolia a luz do fim de tarde. O ar que entrava pela janela semiaberta cheirava a terra molhada e decomposição doce, um odor que Lucas, como biólogo, catalogou automaticamente como matéria orgânica em avançado estado de putrefação. Nada de sobrenatural, apenas ciência. Ele estacionou na praça central da vila, um aglomerado de casas de madeira que pareciam murchar sob a sombra das árvores. Os poucos moradores na rua interromperam suas tarefas para encará-lo. Seus olhos não transmitiam curiosidade, mas um peso silencioso. Uma cautela que Lucas interpretou como desconfiança do forasteiro. Doutor Montenegro? Uma voz áspera o chamou. Era um homem idoso, o dono da pousada onde Lucas ficaria. Enquanto ajudava com a bagagem, o homem fitou a floresta. O senhor veio estudar as plantas, não é? É uma floresta bonita, mas respeitosa. Lucas sorriu, o sorriso confiante de um acadêmico que desvendava segredos da natureza em laboratório. Toda floresta merece respeito, e toda criatura pode ser estudada e compreendida. O velho balançou a cabeça, um movimento lento e pesado. Algumas coisas, doutora, não querem ser compreendidas, só querem ser deixadas em paz. Ele entregou a chave, sua mão calosa se retraindo rapidamente. A noite cai rápido aqui. É melhor ficar dentro de casa. Lucas agradeceu com uma cortesia vazia. Enquanto o homem se afastava, ele olhou para a floresta. A escuridão se adensava entre os troncos, consumindo os últimos raios de sol. Uma sensação passageira, um frio na nuca, o fez tremer. Ele a atribuiu ao vento. Era sempre o vento. A manhã chegou envolta em um manto de névoa que parecia emanar da própria floresta. No pequeno refeitório da pousada, o silêncio era quebrado apenas pelo tilintar de louças e o ruído surdo dos passos do velho Elias, o dono do lugar. Ele serviu o café a Lucas sem fazer contato visual. Seus movimentos eram funcionais e distantes. Alguém na vila poderia me guiar pela floresta? Perguntou Lucas, quebrando o gelo. Estou disposto a pagar bem. Elias parou, sua xícara pairando no ar. Seus olhos, pela primeira vez, encontraram os de Lucas. Eram olhos desgastados, como mapas de velhas tragédias. Nenhum dinheiro no mundo compra um ingresso para aquele lugar, doutor. E nenhum de nós é tolo o suficiente para tentar vendê-lo. Foi então que uma figura apareceu na porta aberta. Uma mulher de cabelos grisalhos e vestido simples, mas com uma postura que impunha respeito. Seus olhos claros sondaram Lucas com uma intensidade quase física. "Sou Isadora", disse ela. Sua voz era suave, mas carregada de uma autoridade inquestionável. "Minha família cuida destas terras há gerações. A floresta não é um laboratório. É um túmulo para os curiosos." Lucas forjou um sorriso profissional. "Minha intenção é apenas documentar a biodiversidade. Não há monstros que a ciência não possa explicar." "Não falamos de monstros", ela respondeu. Seu olhar parecia penetrar sua alma. "Falamos de regras. A única que importa para você é esta. Se você vir algo que não deveria, feche os olhos. Não é covardia, é sobrevivência." Antes que Lucas pudesse rebater, ela se virou e desapareceu na névoa matinal, deixando para trás um aviso e um silêncio pesado. Elias aproximou-se, sua voz um sussurro áspero. "Ela é a guardiã e você deveria ouvi-la. Eu perdi meu irmão para aquela floresta." Ele olhou. Suas mãos tremiam levemente. Às vezes, nas noites quietas, ainda o ouço chamando. Mas é uma armadilha. Sempre é. Lucas assentiu, mas em sua mente as palavras soavam como superstição rural. Ele terminou seu café, a decisão já tomada,
A floresta guardava um segredo, e ele estava determinado a desvendá-lo. A noite não poderia chegar rápido o suficiente. O crepúsculo engoliu a vila, e uma escuridão profunda, quase absoluta, caiu sobre a floresta. Armado com uma lanterna de cabeça, uma mochila com equipamentos e seu ceticismo como escudo, Lucas adentrou a linha de árvores. O ar mudou imediatamente, ficando mais pesado e frio. O feixe de luz cortava a escuridão como um fio precário, revelando troncos retorcidos e galhos que se entrelaçavam como dedos ossudos. Cada passo seu era amplificado pelo estalido de galhos e folhas secas, um som que parecia ecoar de forma não natural. A sensação de ser observado era opressiva, uma coceira constante entre seus ombros. Ele parou para ajustar o gravador, suas mãos surpreendentemente frias. Foi então que um sussurro o fez congelar. Não era o vento. Era distinto, sibilante, quase uma palavra. Ele girou rapidamente, a lanterna varrendo os arbustos. Nada. Apenas sombras dançantes. Sua mente está jogando truques com você, Montenegro, murmurou para si mesmo, forçando uma risada baixa, que soou falsa no silêncio. Ele se aprofundou mais, chegando a uma clareira onde a luz da lua mal penetrava. Foi quando a viu, uma figura alta e indistinta, de pé entre as árvores à sua frente. Não era um animal. Sua forma era estranhamente vertical. Sua silhueta parecia absorver a luz, mais escura que a escuridão ao seu redor. O coração de Lucas acelerou, um tambor de puro instinto. Sua mente, treinada para a razão, travou. O ser, pois era um ser, não se moveu. Mas Lucas sentiu um puxão, uma atração magnética e horrível para aquela forma. Seus olhos, guiados por um impulso primal de saber, de ver, começaram a focar nos contornos, tentando discernir detalhes na escuridão sólida. Por uma fração de segundo, ele viu algo. Não olhos, não um rosto, mas um vórtice de sombras e formas impossíveis que doía olhar. Uma onda de náusea e terror absoluto, tão primitivo quanto o próprio medo, explodiu em seu cérebro. Seu instinto de sobrevivência gritou mais alto que sua curiosidade. Com um soluço, Lucas fechou os olhos com força, mergulhando o mundo de volta na escuridão. Quando ele os abriu, trêmulo, a clareira estava vazia. Mas a imagem daquela silhueta, daquela visão breve e impossível, já estava queimada na parte de trás de suas pálpebras, uma cicatriz permanente. O quarto na pousada era gelado, mas o suor frio que encharcava a camiseta de Lucas não tinha relação com a temperatura. Ele se sentou bruscamente na cama, o coração martelando contra as costelas, os dedos enterrados no colchão. Os resquícios do pesadelo ainda se agarravam a ele como teias de aranha pegajosas. Sempre o mesmo. A clareira, a escuridão que respirava, e aquela visão, o vórtice de formas não euclidianas, de sombras que se torciam contra a lógica, se aproximando, engolindo a luz, engolindo ele. Acordar era um alívio fugaz, pois a imagem não desaparecia com o sonho. Estava lá, impressa no verso de seus olhos, um negativo fantasma que manchava sua visão do mundo real. Ele se levantou, as pernas trêmulas, e foi até a pia. A água fria em seu rosto não lavou a sensação de contaminação. Ao levantar a cabeça, ele encarou seu próprio reflexo no espelho embaçado. Seus olhos estavam vermelhos, cercados por profundas olheiras roxas. Era o rosto de um estranho, marcado por um cansaço que ia além do físico. Pela janela, a primeira luz do amanhecer começava a diluir a escuridão. Mas a floresta à distância permanecia uma mancha ameaçadora.
Ele não conseguia mais olhar para ela sem que seu estômago se contraísse. A curiosidade científica havia sido substituída por um frio primordial. Isadora tinha razão. Elias tinha razão. Ele havia olhado, e agora algo havia olhado de volta. E aquilo que havia visto agora habitava não apenas a floresta, mas os cantos mais escuros de sua própria mente. A semente do medo não apenas germinara, ela já aprofundava suas raízes em seu ser, envenenando cada pensamento, cada sombra em seu quarto. O mundo não parecia mais seguro. Parecia observado. O dia se arrastou com uma lentidão agonizante. Lucas tentou focar em anotar suas observações de campo, mas as palavras na página dançavam e se embaralhavam. Cada som o fazia estremecer. O rangido da pousada, o chamado distante de um pássaro. Sua própria pele parecia vibrar com um formigamento constante, como se a eletricidade estática do ar após uma tempestade estivesse presa sob sua epiderme. Foi ao buscar uma xícara de café na cozinha da pousada que a primeira manifestação ocorreu. Ele passou pela janela de vidro fosco e, no reflexo distorcido, viu por um piscar de olhos uma figura alta e escura, parada logo atrás de seu ombro. Ele se virou tão rápido que derramou o café quente em sua mão. O coração disparou. Nada. A sala estava vazia. Está ficando paranoico, Montenegro, sussurrou para si mesmo, enxugando o líquido com um pano trêmulo. Mas os fenômenos persistiam. Ao abrir sua pasta, encontrou suas amostras de folhas meticulosamente organizadas, completamente embaralhadas. Algumas esmagadas como se uma mão as tivesse espremido com força. Mais tarde, ao revisitar as gravações de áudio da noite anterior, ele encontrou um segmento de 3 minutos de silêncio absoluto. Um silêncio impossível na floresta, interrompido por um único e longo sussurro rouco que não era sua voz, nem de ninguém que ele conhecia. A gota d'água veio ao final da tarde. Ele estava em seu quarto olhando pela janela para a floresta, quando seu próprio reflexo no vidro, iluminado pela lâmpada do quarto, não piscou quando ele piscou. Em vez disso, o reflexo manteve os olhos abertos, fixos nele, e a boca se abriu lentamente em um sorriso vazio e impossivelmente largo. Lucas deu um passo para trás, tropeçando na cama. Quando seu olhar voltou ao vidro, seu reflexo era normal novamente, parecendo tão alarmado quanto ele se sentia. A racionalização já não era mais suficiente. Isso não era estresse ou falta de sono. Era uma presença. Uma presença que estava se infiltrando em sua realidade, brincando com ele, corroendo as bordas do que era real. O ser não estava apenas na floresta. Ele havia seguido Lucas para casa. A última réstia de racionalidade em Lucas o levou até a cabana de Isadora à beira da floresta. Ele não bateu a porta. Ela já estava aberta, como se o esperasse. O interior era simples. Cheirava a ervas secas e madeira encerada. Ela estava sentada à mesa, suas mãos entrelaçadas sobre a superfície áspera, seus olhos claros lendo a tempestade de terror em seu rosto, sem qualquer surpresa. Ele está me seguindo. A voz de Lucas saiu quebrada, irreconhecível. Nos reflexos, nas sombras. Eu o vejo em todo lugar. Isadora não se moveu. Sua calma era um contraste britante com seu pânico. Ele não está seguindo você, doutor. Você o convidou. O simples ato de vê-lo criou um laço, um fio que ele agora puxa. O que é ele? A pergunta foi um suspiro desesperado. É algo antigo, mais antigo que estas árvores, que estas pedras. Ele se alimenta não de carne, mas da atenção, da sanidade, da identidade. Quanto mais você olha, mais real ele se torna para você, e menos real você se torna para si mesmo. Lucas sentiu um frio percorrer sua espinha. As memórias distorcidas, os objetos movidos, faziam uma terrível lógica. Minha família, continuou Isadora, sua voz carregada de um fardo secular. Existe para manter as pessoas afastadas e para mantê-lo contido. Mas nós não somos guardiões, somos carcereiros.
E você, doutor? Abriu uma cela. Como eu quebro esse laço? Ele implorou, inclinando-se sobre a mesa. O olhar de Isadora tornou-se infinitamente pesaroso. Você não quebra. Você pode, no máximo, ignorá-lo, apagar o fogo negando-lhe oxigênio. Mas você já olhou por tempo demais. A semente está plantada. Ela fitou suas mãos trêmulas. Ele agora vive dentro de você, crescendo a cada pensamento de medo, a cada olhar furtivo para a sombra. Sua única esperança é nunca, nunca olhar para ele diretamente novamente. Ou você se tornará apenas mais um dos fantasmas que sussurram nesta floresta, uma casca vazia para a coisa que você despertou. A culpa, pesada e fria, afundou no peito de Lucas. Ele não era mais uma vítima, era um cúmplice de sua própria ruína. De volta ao quarto da pousada, as palavras de Isadora ecoavam na mente de Lucas como um sino fúnebre. Ele agora vive dentro de você. A verdade era um veneno que se espalhava por suas veias. Ele já não conseguia distinguir o que era real. Ao se olhar no espelho do lavabo, seu rosto parecia desfocar por uma fração de segundo, os olhos escurecendo como poças de tinta antes de voltarem ao normal. Era sua mente? Era ele? Determinado a entender a extensão de sua loucura, ele vasculhou arquivos online em sua velha laptop, buscando por relatos locais, por qualquer menção àquela maldição. Os fios da internet na vila eram fracos, mas suficientes para levá-lo a fóruns obscuros e arquivos digitais de um jornal regional extinto. E encontrou. Não monstros, mas pessoas. Nomes. Carlos Mendes, 1988. Desaparecido após relatar ser seguido por sua própria sombra. Ana Lúcia, 2001, encontrada em estado catatônico, sussurrando sobre o homem sem rosto nas árvores. Histórias que se repetiam, década após década. Todas começavam com uma pessoa curiosa, um aviso ignorado, um vislumbre na floresta. E todas terminavam em silêncio ou em gritos. O irmão de Elias estava lá. Gabriel, 1995. Desaparecido. Ele cruzou os dados. Todos os incidentes ocorriam próximos à mesma clareira, a sua clareira. Não era uma lenda, era um padrão, uma epidemia de loucura com um ponto de origem específico. Foi quando a luz da lâmpada piscou e apagou. A tela do laptop tornou-se o único ponto de luz no quarto, iluminando o seu rosto pálido. Na escuridão ao seu redor, ele ouviu. Não um sussurro, mas uma respiração, lenta e intencional, vindo do canto mais escuro do quarto. Não era sua. O medo foi tão avassalador que o paralisou. Ele não se virou, não olhou. Ele se lembrou das palavras de Isadora e fechou os olhos com força, suas mãos se agarrando à borda da mesa, até doerem. A respiração parou. Quando a luz voltou, trêmula, o quarto estava vazio. Mas no chão, perto do canto onde a respiração viera, havia uma única folha morta, úmida e retorcida da floresta. Uma mensagem, um lembrete. A fronteira entre dentro e fora havia se rompido. O preço de sua curiosidade não era mais apenas sua sanidade, mas sua própria realidade. A madrugada ainda era um manto negro quando Lucas deixou a pousada. A paz falsa do quarto era uma prisão. A presença ali era um tumor crescendo no escuro. Ele sabia com uma certeza que ia além do desespero, que tinha que voltar. Tinha que enfrentar a fonte ou seria devorado por dentro lenta e inexoravelmente. A floresta o recebeu não com sussurros, mas com um silêncio profundo e opressivo, como se toda a vida segurasse a respiração. Ele não precisava de lanterna. Seu corpo, agora sintonizado com aquele terror, o guiava através dos troncos retorcidos de volta à clareira proibida. Ela estava lá, no exato local onde ele a vira pela primeira vez. Isadora, mas não a guardiã altiva.
Seu corpo estava caído, de bruços, as mãos estendidas em direção à floresta, os dedos cravados na terra úmida como se tentasse, até o último momento, impedir a passagem de algo. A causa da morte não era visível, mas uma aura de puro pavor ainda emanava de seu corpo silencioso. Ela morrera protegendo um segredo que ele teimara em violar. E então, o ser se materializou. Não surgiu das sombras. Simplesmente estava lá, ocupando o espaço onde ele havia olhado antes. Era uma mancha de escuridão absoluta, uma lacuna na realidade que a luz da lua evitava tocar. Desta vez, não havia curiosidade, apenas um terror visceral que gelou o seu sangue. Uma voz ecoou dentro de seu crânio, não em seus ouvidos, mas em sua própria mente. Não era uma voz, mas o conceito puro de uma ideia. Finalmente, você voltou não para lutar, para entender. A verdade atingiu Lucas como um choque físico. Isadora estava errada. O ser não queria possuí-lo à força. Ele estava cortejando, oferecendo respostas. Toda a dor, o medo, a confusão, era um processo de sedução, uma corrupção paciente. Ele estava sendo convidado a aceitar a escuridão, a abraçar o vórtice de formas impossíveis como uma nova verdade, a trocar sua identidade confusa pela terrível clareza do vazio. E a parte mais aterrorizante, depois de tanto medo, de tanta escuridão, a oferta soava tentadora. A oferta ecoou em sua mente uma sinfonia de quietude absoluta. Toda a dor, o medo, a confusão, tudo poderia acabar. Ele só precisava dizer sim, abrir os olhos e ver verdadeiramente sem resistência. Por um instante infinito, Lucas pairou sobre aquele abismo. A imagem de Isadora, morta por sua causa, surgiu em sua mente. Ele ouviu o eco da voz de Elias, o som de sua própria risada antes de tudo isso. Eles eram frágeis, confusos, cheios de dor, mas eram reais. Um não. Um único, definitivo e silencioso não. A reação do ser foi instantânea. A atração pacífica transformou-se em um rugido de fúria silenciosa dentro de seu crânio. A pressão tornou-se insuportável, uma dor aguda atrás dos olhos, como se seu cérebro estivesse sendo espremido. A visão começou a falhar, manchas escuras dançando em seu campo de visão. Ele sabia o que estava acontecendo. O ser, rejeitado, agora tentaria arrancar à força o que ele se recusava a dar. Ele não podia vencê-lo. Não podia fugir, mas podia negá-lo. Com um grito que era tanto de agonia quanto de triunfo, Lucas ergueu as mãos, não em direção ao ser, mas em direção ao próprio rosto. Seus polegares encontraram a maciez úmida de seus globos oculares. Houve uma pressão cega, um estalo úmido e surdo que ecoou mais em seu crânio do que no mundo. E então uma dor branca e absoluta, tão avassaladora que ofuscou até o terror cósmico. Ele caiu de joelhos, um gemido baixo escapando de seus lábios. A escuridão que se seguiu não era a escuridão do ser, era física, total e, acima de tudo, sua. Ele a havia escolhido. O mundo sensorial desabou. Não havia mais formas para ver, sombras para temer. Apenas o cheiro da terra, o som de sua própria respiração ofegante e o silêncio ensurdecedor em sua mente. Ele estava livre. O laço estava quebrado. O preço tinha sido pago em sangue e escuridão. O tempo perdeu o significado na escuridão. Lucas foi encontrado às margens da floresta por Elias, que seguira os gritos abafados. Os vilarejos cuidaram de seus ferimentos com um silêncio solene, compreendendo o preço que ele pagara. Ele nunca contou a eles tudo, mas eles sabiam. Viam a paz perturbadora em seu rosto cego, uma paz quebrada apenas por um ligeiro tremor em suas mãos.
Ele permaneceu na pousada, vivendo num mundo de sons, texturas e cheiros. A escuridão era seu refúgio, um santuário silencioso. Já não havia reflexos, nem sombras, nem formas impossíveis à espreita. A princípio, acreditou ter vencido. Acreditou ter enganado o destino. Mas nas noites mais quietas, quando o vento sussurrava através das frestas, ele começava a ouvir. Não eram sussurros, mas lembranças. Ecos daquela voz que não era voz, ideias puras que flutuavam na periferia de sua consciência cega. E então, os sonhos retornaram. Na escuridão de seus sonhos sem olhos, ele estava de volta à clareira. E naquela escuridão onírica, onde não havia olhos físicos para fechar, ele via a forma escura, o vórtice de impossibilidades, mais vívido do que nunca. E no auge do terror, no cerne do pesadelo, ele sentia um impulso primordial, um desejo incontrolável de ver mais, de mergulhar naquela escuridão e finalmente compreender. Sempre acordava ofegante, o rosto molhado de lágrimas que já não podia ver. Ele percebeu então, com uma terrível e final clareza, que cometeram um erro catastrófico. Ele arrancara os olhos do corpo, mas o órgão que verdadeiramente via, a mente, permanecia intacta. E nela, a semente que plantara ao primeiro olhar não apenas sobrevivia, ela florescia. Ele fechara uma janela, mas abrira um portal dentro de si mesmo. A escuridão não era sua aliada. Era apenas o palco onde o espetáculo final seria encenado. E ele, sentado na quietude de seu quarto, sabia que o ser não estava lá fora, à espera. Estava lá dentro, pacientemente, esperando que nos seus sonhos, Lucas finalmente cedesse e abrisse os olhos da mente.